Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos para mais uma aula. Antes de iniciarmos a aula, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu já falo todo dia, mas hoje eu quero falar um pouquinho mais especial. Estou com muita saudade, muita saudade mesmo, porque vocês sabem que eu amo muito vocês. E esse amor de longe é muito bom, mas de perto é melhor ainda. O contato físico, o olho no olho, isso não tem preço, não tem dinheiro do mundo que pague. Então a saudade permanece muito grande, louca para voltar. Mas a gente sabe que só podemos voltar com muita segurança, para não adoecermos, para não adoecer quem nós gostamos, enfim, para não fazer esse vírus sair se espalhando ainda mais por aí. Mas as coisas estão melhorando e a gente vai voltar. Meus amores, que coisa boa é estar com vocês todos os dias. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Isso me aquece o coração. Nossa, vocês não têm noção como esse estar com vocês, mesmo que de longe, é muito bom. Viu? Então, vamos começar a nossa aula, cheia de saudade, porque hoje é aula de matemática. Pois é, uma aulinha de matemática assim, só para a gente não dizer que matemática não é vida sim. Olha, eu tô aqui com a minha bancada cheia de coisas, cheia de um monte de... nossa, até bola de handebol tem aqui na minha bancada hoje. E isso tudo porque nós vamos falar, na verdade, vamos continuar falando das figuras geométricas, formas geométricas planas e formas geométricas espaciais. As formas geométricas planas nós já estudamos lá em sala de aula. E aí era muito comum vocês falarem assim: Pro, a forma geométrica plana é como se fosse o desenho, o plano, e realmente é o plano mesmo. Ela só vai ter um lado, ó. Aqui, por exemplo, é um círculo. Se eu perguntar a vocês quantos lados esse círculo tem, você vai falar, oxente, só o lado da frente e o lado de trás. Ou seja, ela não tem dimensões. Ela não ganhou dimensões. Já as formas geométricas espaciais ou sólidos geométricos ou figuras em 3 dimensões, aí essas sim, elas ganham dimensões. Elas saem deste plano aqui e ganham dimensões. No caso desse círculo, por exemplo, tá aqui, é um círculo. Quando ele ganha dimensões, ó, ele passa a ter altura, ele passa a ter largura e ele passa a ter profundidade, e não apenas, ó, este plano aqui. Então, o círculo, quando ele ganha dimensões, ele se transforma em uma esfera. Poderia mostrar outras formas para vocês. Olha, tenho aqui, ó, um retângulo aqui. Tá aqui, ó, no plano. Como diz vocês, só tem o lado de cá e o lado de lá. Porém, se eu pegar este retângulo e, ó, adquiriu dimensões. Ele agora tem altura, ele agora tem largura, ele agora tem profundidade, ó, tem lados. Esses lados aqui, matematicamente, nós os chamamos de face. No caso desta figura, por exemplo, quando eu apresento ela no plano, você vai falar que ela só tem uma face. Você vai perceber que ela tem 4 lados. Você vai conseguir diferenciar esta figura aí de um quadrado. Eu até tenho um quadrado aqui, mas não estou encontrando. Então, eu vou mostrar aqui. Você até vai poder diferenciá-la de um quadrado, porque você vai falar, ela é retângulo pelo seguinte, porque ela tem os 4 lados, porém, 2 deles são menores. Olha, 2 são menores, os outros 2 são maiores. Então, para você classificar um retângulo no plano, na figura plana, vai ser mais ou menos isso que você vai falar. Ele é um retângulo porque ele tem 4 lados e ele vai ter os ângulos aqui,
Porém, os lados deles, ó, vão ter dois que são menores. Então, quando eu for calcular estes ângulos aqui, eu vou perceber que em um lado dos ângulos a dimensão será maior, no outro a dimensão será menor. E aí, quando eu falo do quadrado, você vai falar, ele é quadrado porque ele tem 4 lados e esses 4 lados dele são iguais. Também vai ter os 4 ângulos. Porém, no cálculo desse ângulo, eu vou perceber que até o final da reta, tanto para um lado quanto para o outro, serão iguais. O que no retângulo não vai acontecer, ó. Vai ter os 4 ângulos normalmente, porém, a reta aqui, ó, que vai unir as pontinhas dos ângulos, uma delas é maior que a outra. Então, ele vai ser retângulo em virtude disso. Então, seria duas formas comuns, no senso comum de você falar sobre essas duas figuras quando elas estão no plano, quando elas estão em forma plana. Você vai falar que o retângulo tem 4 lados, porém que 2 desses lados são iguais e menores e os outros 2 são iguais e maiores. No quadrado, você vai falar que ele tem 4 lados e que os 4 lados têm o mesmo tamanho. Ok. Aí, tanto o meu retângulo quanto o meu quadrado, ganharam dimensões. Eles agora têm altura, eles agora têm largura e eles agora têm profundidade. Aí, para você descrever esta figura geométrica, aí você já vai ampliar um pouco. Primeiro, você vai falar que ela é uma figura que tem as 3 dimensões. Ela tem altura, ela tem a largura e ela tem profundidade. No caso do quadrado, ele deixou de ser quadrado e quando ele ganha as dimensões, ele passa a ser um cubo. Na matemática, a gente fala que isso é um cubo. Comum também é vocês dizerem que é um dado, mas para ser o dado ele tem que ter as coisinhas aqui, as numeraçõezinhas. Então, ele é um cubo. No caso do retângulo, a gente passa a dizer que ele é uma figura retangular ou um paralelepípedo. Eu posso falar que ele é um bloco retangular ou um paralelepípedo. E aí ele também ganhou todas as dimensões. Ele agora tem altura, ele agora tem largura, ele agora tem profundidade. E aí eu vou descrevê-lo inicialmente dessa forma, mas aí depois eu posso falar, ó, no caso do quadrado. Ele agora vai ter lados, não só o de cá e o de lá, ele agora vai ter lados. No caso aqui, ó, se eu perguntar quantos lados tem esse quadrado, aí você vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Além dos lados, ele também, ó, vai ter essas outras partezinhas aqui, ó, esse vinquinho que une um lado ao outro e essas pontinhas que vão unir, nesse caso aqui, todos os lados. Vão servir para esta uniãozinha, ó. Quando eu falo para vocês que esses lados aqui na matemática, eu falo que são faces, para essas outras duas partezinhas também tem nome. Elas vão ser as vértices e as arestas. As vértices e as arestas. No material de vocês, isso está muito bem explicadinho. Em sala, a gente já tinha iniciado esse estudo, então aqui a gente já só vai ampliar. Quando eu falo do quadrado, me referi a ele explicando tudo. O retângulo também eu vou falar a mesma coisa. Eu vou falar quantos lados tem este bloco retangular, ou esse paralelepípedo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ele tem 6 lados. E quantas vértices ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantas arestas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam as de baixo. 9, 10, 11, 12. Viu só? Aí você pode falar, Pró, mas inicialmente, quando você nos apresentou a esfera, que no plano ela é círculo ou circular, e agora ela é esfera, no sólido, nas 3 dimensões, e agora? Pois bem, as formas de esfera, essas formas circulares, elas não vão ter vértices e também não vão ter arestas, exatamente pelo fato delas serem circular. Então, eu não vou poder dizer quantos lados esta bola tem. Eu tinha um aluno que falava assim, ela tem 2, o de dentro e o de fora. A não ser que seja dessa forma. De uma outra forma, eu não tenho como especificar para vocês quantos lados ela tem, exatamente por isso, porque ela é circular. Também não posso falar quantas vértices, porque ela não tem nem tampouco arestas. Então, isso vai se dar para as outras formas geométricas. Para o circular, isso que eu acabei de falar para vocês, não será assim. Aí você pode falar, mas então, e outras formas? Olha, eu vou apresentar para vocês esse outro, porque no caso, eu aqui apresentei um retângulo em que um bloco retangular em que todos os lados dele, ó, são retângulos. Um retângulo na frente, retângulo embaixo, retângulo dos lados, ó. Todos são retangulares. Mas agora eu vou apresentar uma outra forma geométrica a vocês, um outro bloco a vocês, que vejam. Os lados dele são retangulares e essas partes, ó, que eu chamo de bases, que é onde eles se apoiam, ele tem base quadrada. Veja, essa figura geométrica aqui, ela tem uma base quadrada e ela tem as laterais retangulares, ok? Você pode descrever essa figura desta forma, que ela é um bloco, porém esse bloco tem bases quadradas e lados retangulares. E aí eu posso perguntar, e quantas faces ele tem? Aí você vai contar todos os lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas arestas? Da mesma forma. E quantas vértices? Da mesma forma, ok? Aí, eu vou apresentar para vocês uma outra forma geométrica que, veja, ela tem a base, que é onde ela se sustenta. Ela tem a base circular, a base dela é um círculo, e os lados, ó, cilíndrica. Então, esse tipo de figura aqui, eu digo que ela é um cilindro. Como cilindro, eu posso apresentar vários outros para vocês, ó. Perfuminho aqui, ó. As minhas bases são circulares. E aí, obviamente, eu também não posso dizer... Ela, mais uma vez, também não vai ter nem vértices e nem arestas. E os únicos lados que eu vou poder falar para vocês são esses aqui, ó, das bases circulares. E o lado dela, ó, eu também não vou saber, não vou poder lhe dizer quantos lados aqui ela tem, exatamente pelo fato dela ser cilíndrica. E aí, ó, como essa daqui, ó, eu tenho vários outros, ó. Na minha casa vai encontrar um monte, ó. Tá vendo, ó? Bases circulares e os ladinhos, ó, cilíndricos. Isso aqui, em molde, fica bem interessante. No material de vocês também terá. Só que eu vou apresentar esses moldes para vocês da seguinte forma. Vejam, eu tenho aqui, ó, uma figura. Aí você vai falar, é uma estrela, Pró. Isso. Mas se eu for analisar bem essa figura, ó, eu posso observar que ela é um quadrado e veja, um triângulo, outro triângulo e outro triângulo. Eu
posso colocar esse quadrado aqui para ser a base desta minha figura e unir os triângulos, olha. Quando eu faço isso, ó, a minha figura se transforma em uma pirâmide, tá vendo? E nesse caso aqui, uma pirâmide de base quadrada. Que eu poderia também ter uma pirâmide de base triangular. Eu não fiz aqui nenhuma de base triangular, mas eu também poderia ter uma pirâmide de base triangular. Nesse caso aqui, ó, ela tem a base quadrada e ela vai ter os lados triangulares. E eu posso saber quantos lados ela tem, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela também vai ter vértices e arestas, vejam. Olha as arestas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E olha aqui as vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Isso partindo desta figura aqui, que a gente pode falar que é o molde. E aí eu posso, partindo destes moldes, todas essas figuras aqui vão ter moldes. Essa aqui, no caso, as duas bases quadradas, e aí vai ter mais 1, 2, 3, 4 laterais, retangulares e iguais, de tamanhos iguais. Isso a gente vai ver mais adiante. Na verdade, mais adiante não. No material de vocês, vocês vão ver os moldes de todas essas figuras que eu estou mostrando aqui. Só não, obviamente, da esfera, porque, como vocês sabem, ó, ela é circular, ela é um sólido totalmente circular, que aí não vai ter, ela não tem base, porque qualquer espaço aqui pode ser a base dela, exatamente pelo fato dela ser circular. Ela não tem vértices, ela não tem arestas, e como eu falei para vocês, como diria o meu aluno, ela só tem dois lados, o de dentro e o de fora. Pronto. Então, todo esse material que eu acabei de mostrar para vocês, eles são figuras geométricas, sejam eles sólidos ou sejam eles planos. Então, plano ele vai estar aqui e quando ele ganha as dimensões, ele se transforma no sólido ou no espacial, na figura espacial ou na figura 3D, como vocês queiram falar. Então, meus amores, olhem, para completar a aula de hoje, nós já temos as orientações que recebemos ainda em sala de aula. Então, em sala de aula a gente estudou bastante sobre. Nós temos vários vídeos que Pro mandou nas aulas anteriores, pelo menos nas 2 aulas anteriores, e a explicação de hoje, além de todo o material que vocês têm no livro. Inclusive, tem cartezinhos lá atrás e tudo. Então, não vai ter nenhuma dificuldade para vocês concluírem a atividade de hoje. Meus amores, eu vou ficar por aqui. Continuo morrendo de saudade de vocês. Vou até pegar minha plaquinha de saudade aqui, porque eu vou terminar a aula assim, ó, deixando com vocês o meu coração. Bons dias, meus amores, e a gente se vê.